Sem ele, a Revolução das Repúblicas Socialísticas Soviéticas em 1917 não seria o mesmo. Sem ele, o Exército Vermelho não seria o mesmo. Mas ele teve que fugir com a família e foi perseguido durante toda a vida por um sanguinário ditador chamado Stalin. Vamos falar dele, Trotsky. E para você, solta a vinheta. Os montanhistas, eles sempre usam os equipamentos para os auxiliares a desbravarem as alturas quase inimagináveis. Eu nunca escalei uma montanha, é bem verdade, mas sei que com um picador de gelo, de aço afiado com cabo curto, um falso diplomata belga chamado Ramon Mercader, na verdade um agente secreto de Joseph Stalin, assassinou Leo Trotsky em 20 de agosto de 1940 em Coyoacán. Eu nunca presenciei um assassinato, a não ser em filmes ou vídeos da internet, crimes dos mais bárbaros possíveis. Mas imagina a dor de quem morre em seus últimos momentos, a surpresa da família ao saber a notícia, o cérebro do pensador russo sendo perfurado por uma arma de um assassino que tinha nas mãos uma faca e uma pistola. Mas aí o neto de Trotsky, o Esteban Volkov, que faleceu em 2023, fez um relato sobre esse dia em que, assustado, viu seu avô sangrando. Vamos lá fazer o relato dele. Abre aspas. Uma velha casa cercada por árvores frondosas e cactos no tranquilo subúrbio de Coyoacán, na capital do México. Levi Davidovich Bronstein, mais conhecido como Leo Trotsky, revolucionário marxista e ao lado do Lenin, um dos mais destacados da Revolução de 1905 e da Revolução de Outubro na Rússia, foi vítima de um assassinato ordenado expressamente. Então, a gente já vai entrar e continuar lendo essa cartinha aqui do neto, né, do Trotsky, né? Ele foi assassinado por Joseph Stalin. Naquela tarde de 20 de agosto, um assassino profissional da famigerada GPU ou NQVD, cuja simples menção de suas iniciais fazia estremecer qualquer cidadão soviético, executou um plano pérfido e traiçoeiro que havia sido minuciosamente elaborado, sob o pretexto de corrigir um artigo que ele conseguiu acesso ao criador do Exército Vermelho. Enquanto os dois homens estavam sozinhos, o assassino atacou por trás, empunhando um picador de gelo de aço afiado, usado por montanhistas com cabo encurtado. Em poucos segundos, o cérebro de um dos mais brilhantes lutadores do socialismo foi destruído. Com o assassinato de Leon Trotsky, esse inimigo implacável da burocracia,
que havia usurpado o poder das mãos do proletariado revolucionário, completou seu extermínio contra-revolucionário de Stalin por uma longa lista de líderes e participantes da Revolução de Outubro. Assim, Stalin foi confirmado como o coveiro da Revolução Bolchevique, um título concedido a ele por sua vítima muito antes. Vamos continuar aqui esse texto, esse relato, importante do neto do Trotsky, para a gente entender como a Revolução Russa é e como as pessoas criticam o comunismo por causa de algumas pessoas, como Stalin, Mas o comunismo é muito mais do que Stalin, Continuando, Para mim, aquela tarde sangrenta e trágica de 20 de agosto ainda parece ter acontecido ontem. Eu era então um jovem de 14 anos. Vsevolod Seva Estevan Volkov, neto de Trotsky por parte da mãe, e havia chegado ao México apenas um ano antes, após um período morando com os Rosmer, amigos íntimos de Natália e Levi Davidovich. Deram-me o quarto ao lado dos meus avós e já tinha provado a pólvora e sentido o calor de uma bala roçar-me o pé direito durante o primeiro ataque à família pelo pintor stalinista Álvaro Siqueiros e seus asseclas nas horas iniciais do início de 24 de maio de 1940. Quase 3 meses depois, eu estava voltando para casa da escola em estado de espírito animado, caminhando pela longa rua Viena, no final da qual ficava a velha casa. De repente eu notei algo inusitado. Ao longe, um carro, obviamente mal estacionado, se arrastava pelo caminho, empoeirado, e vários policiais fardados de azul marinho e boinas militares pareciam estar parados na estrada da entrada da casa. Tal perturbação era um pouco incomum. Uma pontada aguda de angústia apertou meu peito quando tive um pressentimento de que algo terrível havia acontecido na casa e que desta vez não teríamos tanta sorte. E o relato, continua. É muito impactante, como uma criança, conseguiu presenciar tudo isso, e a gente vai dando continuidade para você entender mais. Instintivamente apressei o passo, passando rapidamente pelo portão que estava aberto, correndo pelo jardim, onde topei com um camarada americano, Harold Hobbes, um dos secretários e guarda-costas do meu avô. Ele estava muito agitado, com um revólver na mão, e só conseguiu gritar para mim com a voz desesperada: "Jackson! Jackson!" No momento não consegui entender o significado dessa exclamação apressada. O que o marido ou namorado da trotskista americana Sylvia Ageloff e amigo dos Rosmer e dos guardas tinha a ver com o que estava acontecendo. Mas ao atravessar o caminho do jardim em direção à casa, encontrei um homem com o rosto coberto de sangue que não reconheci imediatamente, sob a custódia de 2 policiais. O homem que eu supus ser o Jackson, mencionado por Harold, fazia muito estardalhaço, gritando e chorando, o que se fundia numa espécie de uivo. Ele estava verdadeiramente abalado quando entrei na biblioteca e olhei pela porta entreaberta da sala de jantar. Compreendi imediatamente a magnitude da tragédia. Meu avô estava caído no chão, com um ferimento na cabeça e uma poça de sangue, com Natália e um grupo de camaradas ao seu redor, aplicando gelo no ferimento para estancar. O desespero daquelas pessoas, vendo aquela cena. O neto foi um grande jornalista aí, que pôde testemunhar isso, e a gente vai falar mais um pouquinho do trecho dele, ó. O fluxo de sangue. Então Jackson, o marido generoso e atencioso da camarada trotskista Sylvia Ageloff, homem que levou os Rosman em seu carro para Veracruz quando eles voltaram para a Europa e que entreteve alguns dos guardas em bons restaurantes no centro da cidade do México, homem que mostrava total indiferença pela política e que fingia ter uma rica mãe belga que sempre zelava por seu bem-estar material.
e um patrão no exterior que pagava suculentas comissões por seus negócios. Não passava de um vulgar agente da famigerada GPU, que se infiltrou na vida do líder revolucionário. Ele pertencia àquele exército de assassinos e torturadores que exercia o seu reinado de terror sobre o povo russo. Estas eram as tropas de choque da contra-revolução, o principal pilar da ditadura de Stalin e sua burocracia. Eles dispunham de recursos ilimitados, derivados da riqueza extraída da classe trabalhadora soviética pela burocracia. Eles dispunham, disso, e eles eram a elite da elite, os mimados favoritos do ditador. Minha mãe está nas mãos deles. Eles me forçaram a fazer isso. Jackson deixou escapar entre lamúrias e queixas, enquanto os guardas-costas, alertados pelos primeiros gritos ensurdecedores do velho, correram para a cena do assassinato e contiveram e espancaram o assassino Jackson, disse Levi Davidovich, enquanto se agarrava ao batente da porta de seu escritório, coberto de sangue, apontando o agressor a Natália, que chegou apressada. Era como se ele estivesse tentando dizer: aqui está o ataque de Stalin, que estávamos esperando. Gesticulando, ele tentou apontar para o escritório. Não o matem, ele deve falar, conseguiu dizer deitado no chão na sala de jantar aos que o rodeavam. Ele estava certo. Essa foi a melhor maneira de lançar luz sobre o caráter do crime. Agora não há segredos. A trama prosseguiu em etapas. Stalin, Beria, Leone Antigon, sua amante Caridade Mercader e seu filho, o catalão Ramon Mercader, também conhecido como Jackson, foram as pessoas que assassinaram o fundador do Exército Vermelho e o companheiro de armas de Lenin. Não foi dado mais um dia de vida, Natasha. Nos foi dado mais um dia de vida, Natasha. Levi Davidovich costumava exclamar alegremente para sua inseparável companheira Natália Sedova, todas as manhãs, enquanto a luz do dia se infiltrava em seu quarto escuro, o mesmo local onde eles escaparam milagrosamente com vida na noite do dia 24 de maio, quando a casa foi metralhada. Esse é um discurso aí, um relato muito valioso do neto do Trotsky, que ele faz essa contação, esse relato onde eu fui buscar essa informação por Siqueiros e 20 outros assaltantes. Mas a trégua foi breve. Morrer não é um problema quando um homem cumpriu sua missão histórica, disse Trotsky certa vez a um grupo de jovens camaradas. O Leon Trotsky não era o tipo de homem que morreria pacificamente na velhice da sua cama. Ele caiu na linha de frente da luta pelo socialismo genuíno, o socialismo que foi concebido por Marx, Engels, Lenin e pelo próprio Trotsky. É assim que os heróis da Revolução Proletária dão as suas vidas, com uma bandeira vermelha em uma mão e um rifle de combate na outra. Saiu desta vida com uma serenidade imutável de quem cumpriu seu dever e cumpriu a sua missão histórica. Lado a lado com Lenin, ele forneceu uma base ideológica marxista tanto para a derrotada Revolução de 1905 quanto para a vitoriosa Revolução de Outubro de 1917. Nesta última, a intervenção de Trotsky foi decisiva, a fim de remover quaisquer dúvidas ou requisitos de falsificação stalinista. Reproduzimos as observações do especialista militar suíço comandante Lederhay. O Exército Vermelho, criado e liderado por Leon Trotsky, foi um fator-chave no triunfo da Revolução Bolchevique. Foi eleito 2 vezes presidente do soviético Petrogrado. Então não era qualquer pessoa o Trotsky, Era uma pessoa muito, muito importante, E vamos continuar aqui sabendo quem matou o Trotsky, Existe uma operação chamada Operação Pato, Operatazia Utica em russo, o nome codificado da ação da NKVD contra a vida de Trotsky, baseada em uma pesquisa documental nos arquivos da KGB.
O ensaio detalhava as ações executivas executadas com esse propósito. A operação para liquidar Trotsky começou em 1938 e tomou mais de 2 anos. Nesse plano, NKVD empregou dezenas de agentes e homens de confiança de diferentes países. Os indivíduos cooptados eram comunistas e professavam sua profunda simpatia pela União Soviética. Para levar a cabo a conspiração foram fixadas missões com sedes em Paris e Nova York. Vorobiev informava que a ordem de Stalin para suprimir Trotsky é de março de 1939, para sua execução em 9 de julho de 1939. Foi apresentado um projeto de medidas operativas que seria exposto e aprovado pelo próprio Stalin nos primeiros dias daquele ano. O plano previa a contratação de pessoal novo e o emprego de seguintes meios: envenenamento de comida, da água, explosão da casa, explosão do carro, ataque direto por estrangulamento, punhal, golpe na cabeça e disparo. O ataque de um grupo armado é possível. Foram citados nomes em código dos agentes que levaram a cabo Tonan e Tingon. E a gente dá continuidade, né? Citando aqui esses nomes aí da Operação Prato, né? Que foram escolhidos aí para assassinar aí o Trotsky. Era o organizador e chefe, Mãe e Raymond, que seriam enviados ao México. Não era outro senão Caridade Mercader e seu filho Ramon. Por outro lado, esse plano estabelecia a exploração do ciclo interior e do entorno que rodeia a casa do Trotsky e fixava o valor de $31 mil durante 6 meses para o seu custeio. O documento estava assinado por 3 funcionários na NKVD: PM Fitch, chefe dos informes para o exterior, e seus adjuntos P.A. Sudoplatov e Nii Entigó. Além disso, tal ordem especificava a participação de um grupo de veteranos na Guerra da Espanha. Aqui são mencionados 2 deles, o Felipe e Mário, agentes que foram destinados ao México. Felipe teria de fornecer informações detalhadas sobre o sistema de guarda interior e exterior da casa de Trotsky. Além de sua função de informante, empreendeu a seleção do pessoal que cumpriria os objetivos especiais e estabeleceu contatos confidenciais com algumas figuras influentes da esquerda mexicana. Raymond Mercader ficou responsável pelo trabalho nos círculos trotskistas. Por isso, o centro se interessou em que ele tivesse contato com pessoas do entorno imediato de Trotsky, né? Então, quando você vê um assassinato desses, não é um plano qualquer, não é algo a esmo, né? Algo elaborado e que é bem planejado, né? Bem articulado, né? Então, daí a importância de sua relação sentimental com Silvia Ageloff. Vorobiev explica que entre dezembro de 39 e maio de 40, o plano enfrentou uma série de dificuldades. Em 8 de junho de 40, um comunicado especial assinado por Beria e dirigido a Stalin e Molotov informava sobre o atentado falido contra Trotsky. O artigo dá conta também da participação de Felipe e Mário no referido atentado, depois do qual abandonaram o México. Felipe era conhecido pela polícia secreta mexicana como judeu francês e lhe era atribuída a direção intelectual do assalto armado contra a casa de Trotsky. No entanto, resultaram em vão os esforços da polícia para seguir seus passos. Um dado de grande interesse na pesquisa de Vorobiev é que foi confirmada com evidência documental que o guarda norte-americano Robert Sheldon Harter foi recrutado pela rede da NKVD em Nova York. Seu nome em código era Amor, Cupido. Também indica que quando se deu o primeiro atentado contra a vida de Trotsky, em maio de 40, Sheldon disse aos assaltantes que, se tivesse sabido, ele nunca teria aceitado participar daquele caso. O autor escreve que tal comportamento serviu de base para tomar a decisão de liquidá-lo. Ele foi assassinado pelos mexicanos. Por outro lado, a pesquisa oferecia detalhes sobre os anos de prisão do assassino. Por exemplo, menciona que durante a instrução preventiva, Mercader esteve recluído durante 7 meses em um porão
e que foi objeto de ultrajes e de uma humilhação inaudita, além de quase perder a vista por causa do isolamento. O prisioneiro recebeu apoio jurídico graças a seus protetores. Ao mesmo tempo, existiram desde 41 vários planos para que ele fugisse da prisão, fosse enviado ilegalmente para fora do país. Também anotava que, durante sua reclusão, padeceu dos severos problemas de saúde, mas que ele nunca deixou de receber o apoio moral indispensável e uma ajuda material. Quanto à vida de Mercader, depois de ser colocado em liberdade, Vorobiev informava que em Moscou trabalhou no Instituto do Marxismo-Leninismo e que nunca chegou a se adaptar à sua nova forma de vida. Em Cuba, para onde ele viajou com sua esposa em 74, à procura de melhores condições climáticas. Trabalhou como consultor do governo cubano em questão de redução dos presos por meio do trabalho. Relatos importantes aí, né, que a gente vai destrinchando aí como funcionam os meandros aí do sistema, né, que quer executar pessoas para se manter no poder. O Esteban Volkov Neto falou um pouco do contexto, abre aspas, mas as páginas que fingarão para sempre gravadas nos anais da história estão no último período de sua vida. A indômita e heróica luta de morte que travou junto com um pequeno grupo de camaradas contra uma das mais sanguinárias e bestiais ditaduras conhecidas pela humanidade, que surgiu da usurpação e traição da primeira revolução socialista do mundo. Inicialmente, a partir de 23, Trotsky travou a luta dentro do Partido Comunista da União Soviética através da oposição de esquerda, na tentativa de redirecionar o partido para longe do caminho da degeneração burocrática e do abandono do marxismo-leninismo e da volta às tradições da Revolução Proletária de Outubro. Mas os discursos, declarações inflamadas do organizador do Exército Vermelho caíram em ouvidos surdos. O partido já estava completamente infiltrado pelas criaturas de Stalin. O clima predominante era de carreirismo e de busca de ganhos pessoais ou do medo do nascente ditador. Então todos aí se locupetaram, né? Ficaram na bonância, né? Esperando do bom e do melhor e esqueceram do ideal para que eles foram, para que a revolução foi feita, né? Em 1927, Trotsky foi expulso do partido e deportado para Almata. A oposição de esquerda publicamente deixou de funcionar. Em 1929, ele foi expulso da Rússia. Começando com a Turquia, ele iniciou sua longa jornada pelo que chamou de planeta sem visto. Mais tarde, ele foi para a França, Noruega e finalmente México. Ele tinha plena consciência de que seus dias estavam contados. Desde o início de seu exílio, acompanhado por sua esposa Natália e seu filho Leon Sedov, com a ajuda de leais colaboradores, Trotsky aproveitou cada minuto de sua existência para manter aceso o farol do pensamento revolucionário marxista e para denunciar perante a opinião pública internacional e as massas trabalhadoras todos os crimes e traições do stalinismo. Após a terrível derrota da classe trabalhadora alemã e o triunfo do fascismo e a ascensão do Hitler ao poder como resultado das capitulações, traições e erros do Partido Comunista Alemão e da terceira stalinizada, que Trotsky caracterizou como um cadáver fedorento. Concluiu que a tentativa de regenerá-la era uma causa perdida e, a partir desse momento, dedicou-se ao que considerava a tarefa mais importante de sua vida. Então, a vida dele estava em risco, mas as ideias continuavam vivas na sua cabeça, na sua mente pensante, no seu ser inquieto, né? E a criação de uma nova guarda avançada, revolucionária na forma da Quarta Internacional, que ele conseguiu lançar apenas 2 anos antes de seu assassinato por Stalin. Marx e Engels realizaram um estudo exaustivo e magistral da sociedade capitalista que Lenin desenvolveu em sua análise da fase imperialista do capitalismo. Trotsky também, segundo o método marxista, fez uma análise magistral do período de transição após a derrubada do capitalismo.
Ele explica como o stalinismo surgiu como uma contra-revolução política, na forma de bonapartismo burocrático da União Soviética. Suas análises e definições em A Revolução Traída, obra escrita há mais de 60 anos, são extremamente rigorosas e totalmente válidas hoje. Aqui temos a descrição de uma sociedade em transição, nem capitalismo nem socialismo, sob o domínio de uma casta de usurpadores burocráticos. Tal formação social não tinha nenhum papel funcional da produção, nem poderia ter qualquer significado permanente, portanto, em si mesmo. Não ascendeu à categoria de classe no sentido marxista da palavra. Só poderia manter-se no poder pela falsificação da história e pelo terror. E bota terror nisso, né? Quantas pessoas foram perseguidas aí pelo Stalin, né? O Stalin era um cara centrado em si mesmo e que queria só a glória para si, né? E o resultado foi a restauração do capitalismo na Rússia. Trotsky defendeu urgentemente uma revolução política na Rússia, na qual a classe trabalhadora reconquistaria o poder dela, usurpado pela burocracia, salvaria o que tivesse sobrevivido das conquistas de outubro e reconstruiria as bases para o socialismo genuíno, baseado na democracia operária com sovietes genuínos, na abolição do regime de partido único e na introdução do controle democrático dos trabalhadores na gestão da economia planificada. Até hoje, isso não foi implementado como resultado da inércia política da classe trabalhadora russa após 70 anos da sufocante ditadura burocrática. Segundo o historiador Volkogonov, a publicação de A Revolução Traída em 1936, que foi imediatamente traduzida ao russo para Stalin, levou a uma aceleração dos planos de assassinato de Trotsky. A partir de dezembro daquele ano, Volkogonov, que teve acesso aos arquivos da KGB. Olha aí a situação, né? Que estava envolto a Rússia, né? Perdeu o fogo original da Revolução Socialista, né? Afirma que Stalin sempre temeu Trotsky, portanto, a publicação de sua biografia de Stalin, que estava sendo preparada em 39 e 40, não pode ter feito muito para acalmar a fúria assassina do mestre do Kremlin, ao contrário do que se possa pensar. Trotsky escreveu este livro sem muito entusiasmo, por necessidade econômica, a pedido de uma editora americana, deixando de lado uma biografia de Lenin, obra que o interessava muito mais. A contribuição de Trotsky ao arsenal do movimento operário é vasta. Teoria marxista, polêmicas, obras históricas, autobiografia, para citar apenas as principais. O professor inglês Sinclair publicou um índice bibliográfico de mais de 400 páginas, que contém apenas a lista dos títulos como por ele coletado. Como eu disse, Ernest Mendel, que morreu recentemente, Trotsky ficará para a história como o estrategista mais importante do movimento socialista. Em sua luta tenaz e ininterrupta contra a ditadura burocrática stalinista, que o transformou no revolucionário mais caluniado e perseguido do mundo, uma coisa se destaca por sua importância histórica, a importância histórica de Trotsky. O contra-julgamento que organizou em resposta aos expurgos de Stalin após seu breve período de exílio na Escandinávia, que se transformou em 6 meses de silêncio forçado à prisão domiciliar imposta pelo governo socialista na Noruega, por insistência de Stalin. Trotsky finalmente foi para o México, tendo recebido asilo do presidente mexicano general Lázaro Cárdenas. Imediatamente após sua chegada em janeiro de 1937, Trotsky começou a trabalhar. Ele agora tinha total liberdade para preparar sua defesa e também a de seu filho, Leon Sedov, de todos os outros revolucionários falsamente acusados na sangrenta farsa dos julgamentos de Moscou. Por esses meios, Stalin e sua camarilha do Kremlin esperavam encontrar uma folha de barreira legal para justificar o extermínio de todos aqueles que pudessem fornecer o testemunho vivo das tradições de outubro. Por sugestão de Trotsky, foi criada uma comissão de investigação presidida pelo célebre filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey e composta por pessoas de absoluta integridade sem ligação com o acusado
Então, a gente reflete essa luta de classes e a luta pelo poder dentro da luta de classe, dentro da luta socialista comunista, né? O Trotsky anunciou sua disposição de se entregar aos carrascos da GPU se alguma das acusações fosse comprovada. Seu objetivo era, ao organizar esse contrato de julgamento, não apenas salvar sua honra e reputação como revolucionário e denunciar perante a humanidade e perante a história os crimes de Stalin, mas também tornar difícil para Stalin a burocracia realizar novos julgamentos e extermínios. Após 13 dias de exaustivas sessões, com a apresentação de 18 acusações e respostas decisivas, a comissão proferiu o veredito de inocente e caracterizou os processos de Moscou como uma falsificação monstruosa de toda a história. A brilhante carreira revolucionária de Leon Trotsky, na preparação da revolução e na sua realização para depois defendê-lo contra seus inimigos e usurpadores, sempre se baseou no marxismo, fornecendo provas irrefutáveis da sua vitalidade e veracidade até os dias atuais. A correção de sua análise é ainda enfatizada pelo colapso dos regimes stalinistas e neo-stalinistas que Trotsky previu com confiança inabelável até o fim. Sua vida heróica continua sendo uma fonte de inspiração e um grande exemplo para todos os revolucionários que ainda acreditam, né, no mundo melhor, no mundo mais igualitário, no mundo mais justo, numa maneira de pensar diferente do que a gente vê nesse mundo, né? Liev Davidovich Bronstein, um dos personagens mais importantes da Revolução Russa de 1917, a primeira experiência de tentativa de superação do capitalismo da história, mais conhecido pelo codinome de Trotsky, o revolucionário nasceu em 7 de outubro de 1879, na cidade de Yanovka, Ucrânia, e foi responsável pela criação do Exército Vermelho, que teve papel essencial para a consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apesar de ser um dos mais populares líderes do Partido Revolucionário, Trotsky caiu em desgraça diante dos antigos camaradas do Partido Comunista, depois da morte do líder Vladimir Lenin em 1924. Após vencer a disputa pelo controle partidário, o secretário-geral Joseph Stalin iniciou uma campanha de perseguição contra o revolucionário ucraniano, que culminaria em um julgamento por traição e a consequente expulsão da União Soviética. Trotsky refugiou-se na Turquia e, posteriormente, mudou-se para o México para lá viver seus últimos anos de vida aí lutando contra o stalinismo, né? Apesar de ter sido assassinado por Mercader, Trotsky teve sua morte encomendada pelo próprio Joseph Stalin. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética temia que a linha de pensamento trotskista ganhasse adeptos entre as fileiras socialistas e motivasse um golpe contra sua hegemonia política e teórica. Antes de enviar agentes para assassinar Trotsky, Stalin já realizaram um expurgo com antigos camaradas, que foram líderes da Revolução Russa. Aliados como Kamenev, Zinoviev e Bukharki foram assassinados sob o pretexto de serem fascistas e trotskistas, o que na época era um crime dentro da Rússia, da União Soviética. Alguns meses antes de morrer, Trotsky sofreu uma tentativa de assassinato quando os atiradores stalinistas invadiram sua casa, mas acabaram falhando por falta de organização e muita embriaguez. Depois da ocasião, Trotsky reforçou a segurança de sua casa, só abrindo para pessoas que confiava, como Ramon Mercader, que afirmava ser um homem de negócios chamado Jacques Mornard e que tinha interesses nos ideais trotskistas. O cara se infiltrou lá, mostrando ser apenas um admirador do sistema, mas apenas era um assassino infiltrado, né? Vamos ler aqui uma crônica literária sobre a morte de Leo Trotsky, que eu peguei do Grok, né? A inteligência artificial. Chama-se O Gelo Quebrado. No verão de 40, a cidade do México ainda carregava o cheiro de terra úmida e flores de cactos, um refúgio improvável para o homem que outrora fizera tremer impérios.
Leon Trotsky, o eterno exilado, vivia em Coyoacán, como fantasma de si mesmo, cercado por muros altos e guardas fiéis. Aos 60 anos, seus olhos, outrora chamas revolucionárias, agora se perdiam em livros e memórias, enquanto ditava cartas que ecoavam o rugido de outrora. A casa-fortaleza, com suas janelas gradeadas e coelhos saltitantes no quintal, era um oásis de ilusão. Aqui o mundo não alcançaria, mas o mundo sempre alcança. Stalin, o homem de aço que Trotsky ajudara a forjar e depois a denunciar, não esquecia traições. De Moscou partiam sombras, de Moscou partiam sombras. Agentes do NQVD, mestres dos disfarces da lâmina. Ramon Mercader, um espanhol de olhos frios e sotaque catalão, infiltrou-se como amante da causa. Chamava-se Frank Jackson, um canadense rico e devoto, e conquistou a confiança com presentes e conversas sobre o futuro socialista. Trotsky, o teórico da revolução. Permanente via nele um discípulo. Natália, sua companheira de décadas, suspeitava. Mas o amor pela ideia suplantava o instinto. Era 20 de agosto, um dia de sol implacável que derretia as sombras. Trotsky trabalhava em seu escritório, corrigindo um texto sobre o stalinismo. Ironia cruel, pois o texto nunca seria concluído. Mercader entrou com um pretexto banal, revisar um artigo. Vestia um casaco pesado, apesar do calor, escondendo um piolete, a picareta de alpinista, a ferramenta de montanhas que agora serviria para escalar o crânio de um titã. Trotsky, de costas, inclinava sobre a mesa. O golpe veio rápido. O estalo seco como gelo quebrado sob botas pesadas. O sangue jorrou, quente e vermelho, manchando papéis e livros. Trotsky virou-se, os olhos arregalados, não de medo, mas de fúria primordial. E o Grok é do X, antigo Twitter, né? Ele faz umas crônicas bem interessantes. E essa aqui, bem legal. Vamos continuar. Não! Gritou, lutando contra o assassino com a força que o tempo não roubara. Arrancou o piolete da própria cabeça, o metal reluzente, agora tingido de vida. Guardas interromperam, dominando o Mercader, que sorria como um demônio satisfeito. Trotsky, cambaleante, murmurou para Natália. Não deixe que me matem, ainda tenho tanto a dizer. Levado ao hospital, agonizou por um dia inteiro. Os médicos atônitos viam um cérebro perfurado, mas uma vontade de ferro que se agarrava à existência. Stalin falhou, sussurrou ele em delírio. A revolução continuará. Morreu na madrugada de 21 de agosto, o coração parando como um relógio quebrado. O mundo soube, o profeta do comunismo internacional, o arquiteto da Revolução de Outubro, o inimigo número 1 do Kremlin, caíra não em batalha, mas em uma sala de estudos vítima de um instrumento de escalada. A morte de Trotsky não foi o fim de uma vida, mas o epílogo de uma era. Exilado na Rússia em 1929, vagara por Turquia, França, Noruega, México, sempre fugindo, sempre escrevendo. Fundar a Quarta Internacional, sonhara com o trotskismo como antídoto do burocratismo stalinista. Seu assassinato simbolizou o triunfo do totalitarismo. É triste, né? O pesado triunfo da burocracia, né? Essa burocracia que destrói sonhos e torna os camaradas meras pessoas comuns. Stalin eliminava não só rivais, mas ideias. Milhões choraram em silêncio, outros em Moscou brindaram hoje. O piolete repousa em um museu, frio e mudo, mas Trotsky vive nas páginas de A Revolução Traída, nas greves operárias que ecoam sua teoria de permanência, sua morte com sua vida. Como um grito contra a tirania, o gelo da Sibéria quebrou, mas o fogo da revolta não se apaga. Em Coyoacán, as flores ainda brotam indiferentes ao sangue que as regou. E nós, leitores de história, perguntamos: quantos exílios mais até que o mundo aprenda? Então é isso, pessoal. Seja de esquerda, de direita, existem os gananciosos no meio dos movimentos. A Revolução Russa, né, que derrubou os czares e que trouxe ali uma igualdade social para homens e mulheres, crianças e idosos,
uma liberdade para o povo poder sobreviver, mas que foi cooptada por um sanguinário Stalin, que quis personalizar o culto ao seu personagem, não fortalecer o movimento, até porque todo mundo usa o movimento, a União Soviética, como algo negativo, um movimento comunista, né? Milhões de exilados, assassinados em campos de concentração, e o Trotsky, que era uma liderança muito ágil, muito forte, perseguido até ser assassinado, né? Um cara já de 60 anos, que como ele na beira da morte disse, tinha muito a dizer. Por isso continuamos aqui com o nosso Não Mate por Ideias, esse episódio de hoje. A gente está viajando pelo mundo com vários episódios, né? Já passamos pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, passamos pelo Brasil, passamos pelo Chile, passamos agora pela Ucrânia, né? Que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente vai viajando o mundo, porque em cada lugar do mundo existe um personagem que foi assassinado por pensar diferente do status quo. Esse é o recado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.